Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E, como faço sempre, vou pedir para que quem não estiver ainda inscrito no meu canal, que eu faça, né? Agora, assim que terminar de assistirem esse vídeo. Se gostarem, deem um like, né? Deem um ok. E compartilhem, naturalmente, para que ele possa ter mais visibilidade. E eu quero fazer aqui um breve comentário, né, sobre a proposta ao movimento docente, dita final, né, pelo governo, para os nossos reajustes salariais, né? Haja vista que também nós, professores da Universidade Federal de Goiás, estamos em greve. Mas é uma situação que, claro, abrange todas as instituições federais de ensino superior, algumas que não estão paralisadas. E, mais uma vez, evidente, né, direciono meus comentários especialmente para os colegas professores e professoras da Universidade Federal de Goiás. Já gravei outros vídeos aqui para o meu canal, né, que vocês podem acessá-los e ouvi-los, né, se ainda não fizeram, né, que complementam um pouco disso que eu vou dizer aqui agora, né, com o intuito de analisar essa proposta feita pelo governo para o escalonamento de nosso reajuste e algumas mudanças em nossa carreira. Mas, inicialmente, quero fazer uma pergunta básica. Quem tem medo da democracia? Eu digo isso porque é impressionante a quantidade de ataques, de hateres, ofensas, palavras injuriosas e tentativas de desqualificar o nosso sindicato, a DUFG, bem como o Proifes Federação. Temos anotado e copiado essas atitudes bizarras de alguns colegas e outras pessoas em geral, visto que não conseguimos identificar algumas delas, porque não se restringem a quem é da UFG. Depois que baixar a temperatura causada pela greve, iremos ver quais as providências adotaremos dentro daquilo que a lei nos permite. E em relação ao questionamento que faço, a resposta é simples. Quem tem medo da democracia é quem não consegue conviver com o contraditório, com outras ideias e propostas que não necessariamente as suas. A forma de se contrapor a uma opinião, para quem não consegue conviver com o debate acadêmico ou mesmo político, é mediante o uso da agressividade, do ódio e da intempestividade em impedir que tal proposta ou ideia tenha prosseguimento. No cômputo geral da avaliação política, chamamos isso de fascismo, a tentativa de calar pela força quem tenha outros argumentos que contrariem determinada pessoa propensa à intolerância, ao autoritarismo e avessa à democracia. Dito isso, vamos ao que importa, porque o que queremos é discutir o que está posto na mesa de negociação para resolver o impasse em relação ao nosso reajuste salarial, dentre outras coisas. A proposta posta na mesa de negociação pelo governo, pela terceira vez, e após reuniões e algumas sugestões, é o que devemos avaliar. Primeiro, é necessário ter a percepção e a compreensão política de alguns elementos que servem como balizamento para entendermos as dificuldades impostas por uma conjuntura complexa e a própria e imperativa postura do governo em não apresentar nenhum percentual para a nossa categoria neste ano de 2024. Tudo isso soma-se também ao agravamento gerado com a tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, com forte impacto econômico, não somente naquele estado, mas no produto interno bruto do próprio país. Dada a relevância, né, que ele possui, né, que o Rio Grande do Sul possui, tanto em termos industriais, como principalmente na agricultura e na pecuária, na agroindústria.
além do impacto gerado, né, pelas circunstâncias, né, com que milhares e milhares de pessoas passam a ter que conviver com uma situação crítica, né, de perda de seus bens, até mesmo de pessoas queridas, né, e até do próprio desemprego. Então, são essas as questões que estão colocadas para nós termos o entendimento da realidade na qual nós estamos situados. Se já havia um forte compromisso do governo com o dito arcabouço fiscal e a obsessão pelo déficit zero, que não dá para comentar essas questões aqui, né? Com os últimos resultados econômicos aliados a essa catástrofe climática, que também não pode ser atribuído somente à natureza, né? Mas que aqui não cabe análise socioambiental desse desastre, isso nos permite ter a convicção que não haverá acréscimo por parte do governo à proposta já apresentada, do que foi nos informado já de que seria a última, e seria levada no dia 27 para o acerto, o acordo final. Podemos apostar e insistir em uma proposta de índices mais elevados. Claro que isso é o desejo de qualquer docente. E aqui não estou analisando a paralisação dos técnicos administrativos, mas tão somente dos docentes. E aí nós podemos ficar, como no dito popular, segurando na brocha e os negociadores do governo retirando a escada de nossos pés e nos deixando pendurados. Assim, poderíamos chegar a um impasse e ao fechamento dessa mesa de negociação, que só poderia ser aberto novamente às vésperas do que o governo considera a nossa data base, o mês de maio de 2025. Ou seja, perderíamos também o reajuste para 1º de janeiro de 2025. Então, é pagar para ver. Mas não somos irresponsáveis. Fazemos parte de um sindicato e de uma federação que há muitos anos vem priorizando as negociações, entendendo que essa forma de se chegar a um acordo pressupõe que as duas partes vão gradativamente abrindo mão de suas propostas iniciais até chegar a um possível trato final, em que cada um vai cedendo um pouco. É claro que isso só é possível com um governo progressista, e é o caso que está colocado aí. O que está posto agora na mesa de negociação, para ser fechado no dia 27, não é o que queríamos inicialmente. Mas também não é a proposta inicial do governo. Claro, o governo manteve o ano de 2024 sem reajuste, concedendo somente aumento nos benefícios, que só uma parte chega aos colegas aposentados, mas trouxe na segunda proposta uma antecipação da validade do reajuste de maio para janeiro de 2025, acrescendo o percentual inicial de 4,5% para 9%. Reduziu de 4,5% para 3,5% em 2026, mas isso não tem muito impacto na somatória, devido ao aumento para 9% em janeiro de 2025 e a antecipação para a validade do reajuste em janeiro desse mês. Ou seja, 4 meses antes da proposta original, maio de 2025. Então, trouxe, creio que falei alguma coisa errada aí atrás, a proposta inicial do governo era maio de 2025, 4,5%. Ele trouxe para janeiro de 2025, dobrando esse reajuste para 9%. Perfeito? A partir, portanto, de 1º de janeiro. No prosseguimento das negociações, os representantes do governo aceitaram elevar os valores para as classes de entrada em nossa carreira, o que beneficia também os professores e professoras substitutos. Além do aumento de 4% para 4,5% e 5%, respectivamente, nos anos de 2025 e 2026, dos nossos STEPs, ou seja, o aumento que temos automaticamente em nossos salários, preenchendo-se os requisitos, naturalmente, entre cada degrau da nossa carreira. O que impacta também na somatória final, no comparativo entre como estávamos no começo deste governo
até o último dessa gestão. E isso vai nos garantir a recuperação de uma parte de nossas perdas ao longo desses últimos 10 anos. Ainda há muito a se conquistar. Defendemos a aceitação dessa proposta, para evitar ficarmos sem nada e termos que negociar mais uma vez no começo do próximo ano. E não somos irresponsáveis de imaginar que o movimento grevista, aprovado somente por 5 votos de diferença, possa ter fôlego em permanecer por muito mais tempo. Até porque não usamos da greve como um instrumento político para confrontar o governo, nem muito menos para termos algum tipo de protagonismo político. Nosso objetivo é garantir que, em meio a negociações tensas, mas que não tínhamos desde o governo Dilma, possamos chegar a um acordo que nos permita diminuir boa parte de nossas perdas salariais. Para que, em um novo governo, e já na elaboração do orçamento para 2027, possamos garantir outros reajustes, onde possamos então zerar essas perdas e avançarmos para termos aumentos reais. Até lá, deverá permanecer abertas as mesas setoriais e a luta por recomposição orçamentária nas universidades e para a melhoria das nossas condições de trabalho, tanto para docentes como para técnicos administrativos, que travam sua luta em paralelo. Da mesma forma, uma universidade bem servida de dotação orçamentária e de gestão democrática nos possibilita discutir democraticamente sobre onde internamente devemos investir mais. E nesse ponto, a participação estudantil é fundamental, dado as suas reivindicações serem pertinentes na defesa de melhoria das condições para que possam estudar e permanecer em uma universidade que possibilite os retornos necessários para uma formação completa em todos os sentidos. Esses alunos que travam também uma luta em paralelo, né, com as suas entidades, também se mobilizando em torno de reivindicações que eles julgam pertinentes e com as quais também nós concordamos. A luta ela é permanente. Muitas das demandas que são colocadas, elas fazem parte de nossas permanentes bandeiras de lutas, né, e das articulações e negociações que fazemos e devemos sempre fazer em Brasília, porque praticamente tudo passa pelo Congresso Nacional. E é importante que essas articulações elas aconteçam e se fortaleçam. Nós fazemos isso no nosso cotidiano. A do FIGE Sindicato tem tido essa responsabilidade, ao lado do PROIF Federação, de travar essa luta, né, e de buscar exatamente essa recomposição do orçamento para aquilo que era antes, né, do governo Bolsonaro e do governo Temer. É a garantia exatamente que a gente pode ter melhores condições de trabalho e de ensino nas instituições federais de ensino superior de uma maneira geral. Não somente aqui na Universidade Federal de Goiás, ou Federal de Catalão e Federal de Jataí, mas de uma maneira geral. Um forte abraço. Nós teremos na semana que vem, né, aqui na Universidade Federal de Goiás, uma assembleia para debater e discutir essa proposta do governo e depois será feito um encaminhamento para a abertura de um novo plebiscito, onde os colegas, professores e professoras dirão se aceitam a proposta do governo e encerram a greve ou se recusam a proposta do governo e seguem adiante com o movimento grevista. Tá? Então, democraticamente, cada colega, professor e professora que irá decidir com a sua livre consciência sobre uma dessas propostas que estão colocadas aí. Namastê, fiquem bem e sigamos em frente com mais tolerância e menos ódio no coração. Paz e amor sempre. Namastê. Até a próxima.